Fala galera, salve salve nação azul, bem-vindos aqui a mais um vídeo aí do canal Cruzeiro. Vai deixando o seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Vou falar aqui sobre 4 tópicos anotados aqui no caderninho para citar para vocês nesse vídeo aqui, pra gente poder resenhar e você ficar sabendo de tudo aí em relação ao Cruzeiro. Primeira coisa aí, ó, Fabrício Peralta. O Cruzeiro tá para emprestar ele para o futebol paraguaio, tá? Ele tá no Atlético Paranaense emprestado e tá indo para outro time. Vamos falar sobre isso aqui agora também. Vamos falar aí sobre as transmissões dos jogos do Cruzeiro na Vitória Cup, beleza? Vai ter TV aberta aí transmitindo o jogo do Cruzeiro. Os jogos no interior, no Campeonato Mineiro, será que vai ter? Pedro Lourenço falou sobre isso, a gente vai comentar aqui agora também. E tem o reconhecimento facial aí para você entrar no estádio Mineirão, é obrigatório a partir de agora. Bora resenhar sobre isso aqui agora no canal Cruzeiro. Pessoal, é o seguinte, bora lá, primeiro falando aqui na ordem do que eu citei na introdução em relação ao Fabrício Peralta, tá? Eu até falei no boletim do Cruzeiro aqui com vocês, tá? Tô postando nos shorts aqui de segunda a sexta, todos os dias, segunda a sexta, nos shorts aí um resuminho para você ficar atento ao boletim do Cruzeiro pra gente resenhar sobre as principais notícias do clube, tá? E o Fabrício Peralta tá aí, fez apenas 20 minutos em campo nessa temporada, foi naquele jogo contra o Tombense, ele atuou ali por alguns minutos, na época ainda com o Fernando Diniz, tá? Jogou muito pouco, e no Atlético Paranaense está emprestado, ele já tem quase 5 meses, e gente, pasmem, ele não fez nenhum jogo oficial lá, nada. E olha, passou 3 técnicos por lá no Atlético Paranaense, que tá muito bem não, tá num perrengue também lá nessa temporada. Vocês lembram muito bem que quando ele veio para o Cruzeiro, foi no meio da temporada do ano passado, tá? Contratação aí, inclusive na época ali da gestão do Pedro Lourenço, com o Alexandre Matos, investimento ali de 16 milhões de reais. O Peralta é uma promessa do futebol paraguaio. E aí agora ele tá com a possibilidade de voltar para lá, no clube que revelou ele, que é o Cerro Porteño. Inclusive naquela época ele estava jogando na seleção ali do Paraguai, né? Seleção ali de base do Paraguai, e aí ganhou até um destaque onde ele poderia disputar os Jogos Olímpicos, né? Pela idade dele, poderia jogar os Jogos Olímpicos em Paris. E o Cruzeiro não liberou o jogador, porque ele não estava em condições físicas ali, tinha um desequilíbrio físico do jogador ali, um desgaste ali, acabaram não liberando ele, né? Teve esse problema. E, inclusive o Atlético Paranaense também fala a mesma coisa disso dele, que ele não tem condições físicas para jogar lá, e por isso que não foi usado. Que loucura, né? Agora o Cerro Porteño, clube que revelou ele, falou assim, ó, portas abertas para você, meu querido, vem para cá. O jogador postou stories aí lá no Instagram, viajando para Assunção, capital do Paraguai. Então deve realizar exames médicos lá e tudo mais, aqueles trâmites burocráticos. Em breve deve ser confirmado aí, emprestado. Ele tem emprestado para o Atlético Paranaense até o final do ano. E olha só, vou rescindir o contrato para poder ir para outro time. Enfim, boa sorte lá. O jogador aqui parece que realmente não tem espaço não e não agradou bastante a torcida do Cruzeiro, não. Bom, esse é o assunto que a gente tem que falar aí sobre o Peralta. Um gasto enorme do Cruzeiro, ano passado, mas que, vambora, faz parte, isso é do mundo do futebol. Outro assunto, as transmissões aí da Vitória Cup. Pois é, a gente sabe que a maioria da torcida, é claro, vai assistir no canal do Samuel Venâncio. Ele anunciou primeiro que teria a transmissão, né? Comprou os direitos de transmissões lá para a Samuca TV, e aí com a imagem, né? Porque aqui, por exemplo, no canal Cruzeiro ele também já faz a narração com áudio e tal, né? Outros canais também fazem isso, né? Só do áudio. E aí agora vai ter imagem lá. Mas acontece que não foi só ele, né? A organizadora aí do evento anunciou que a Rede Minas, né? Que é uma rede TV aberta aí do governo do estado, e a TV Brasil, né? Que é nacional, vai transmitir esses jogos do Cruzeiro, que vai ser contra o Defensa e Justiça no dia 3 de julho, 8 horas da noite, uma quinta-feira, e depois contra o Banfield no domingo, 4 horas da tarde. Então esses dois times terão transmissão na TV aberta, Rede Minas e TV Brasil, tá? Nos canais no YouTube também vão continuar, como eu falei com vocês aqui, tem um canal do Samuel Venâncio, tem Itatiaia Esporte, eu sei que a maioria da torcida do Cruzeiro não vai querer, mas tô falando só porque vai transmitir lá também, então não é exclusivo da Samuca TV, mas vai ter outros canais no YouTube, o canal Goat também vai transmitir, e o Arquibancada Digital. Então, 4 canais aí no YouTube transmitindo. Então, o torcedor que quiser acompanhar esse amistoso internacional do Cruzeiro vai ter essas opções aí para poder assistir os jogos.
Outro assunto, gente, o Pedro Lourenço, ele deu uma entrevista aí pra uma rádio, eu esqueci qual portal, um negócio de Juiz de Fora lá. E lá foi perguntado sobre uma coisa do Cruzeiro e ele falou uma coisa interessante que chamou a atenção aí a respeito dos jogos no interior, no Campeonato Mineiro do ano que vem, tá? Porque ele, na percepção dele, inclusive é algo que eu já tinha pensado, já tinha falado muitas vezes também aqui no canal Cruzeiro, no podcast, eu sempre falo por isso. Falei, cara, tem esse problema do Campeonato Mineiro, não ser muito atrativo e tudo mais, e fica aquela coisa do Campeonato meio pai, então por que não coloca o Cruzeiro para rodar o interior, para alavancar a marca Cruzeiro e tudo mais? E é essa a visão do Pedro Lourenço, de fazer o Cruzeiro ir para Ipatinga, para Varginha, para Uberlândia, rodar aí pelo menos essas 3 cidades que ele acabou citando, né? Onde o Cruzeiro, inclusive, já fez alguns jogos aí nessas cidades. E aí tem um estádio bacana para receber ali, a torcida presente também nessas regiões, para poder acompanhar os jogos do Cruzeiro no interior. Então, não ficaria ali só no Mineirão. Ele falou que já conversou aí com o técnico Leonardo Jardim a respeito disso, do Cruzeiro poder mandar esses jogos no interior a partir do Campeonato Mineiro do ano que vem. Seria bem legal, então, você que mora no interior de Minas, ficar mais perto aí para poder ver o Cruzeiro, não ter que vir para BH naquela distância toda para poder ver ali um Cruzeiro e Betim, sei lá. É o que acontece muitas vezes, é isso aí. Bom, só um extra aqui que eu esqueci de anotar, eu falei 4 assuntos, 4 tópicos, mas tem mais um tópico aqui, porque nessa mesma entrevista, o Pedro Lourenço falou sobre contratações do Cruzeiro, que o Leonardo Jardim falou com ele que quer pelo menos aí um zagueiro e 2 extremos, né? Então, com certeza, um esquerdo e direito aí, né? Os 2 extremos aí, que é 2 pontos, porque o Cruzeiro acabou perdendo o Dudu também, que foi lá pro Atlético Paranaense, perder não, Atlético Mineiro, perder não, né? Acabou se livrando aí do Dudu, foi pra lá, então abriu esse espaço ali como ponta, e do lado direito, né? O Cruzeiro não tem esse cara da ponta direita, né? O Cruzeiro não tem, né? O Christian tem caído por ali, mas o Cruzeiro não tem isso, talvez ele tá querendo ter essas opções aí pra poder trabalhar mais aí a tática do time em relação a isso. E aí, o que você acha? Tem que contratar mais jogadores? A gente fez enquete lá no Instagram, a galera tá concordando com a maioria, é isso mesmo que tá precisando, né? Algumas pessoas falaram, tem que contratar mais que isso e tal. Tem gente que acha que até exagero, não precisava nem contratar, loucura. Cada um com a sua opinião, faz parte de uma democracia opinativa em relação ao Cruzeiro. Mas é isso, então, só recapitulando, tem essa possibilidade a partir do dia 10 de julho, tá? Vai abrir a janela, 10 de julho agora aí, já abre a janela, então o Cruzeiro vai poder aí anunciar as contratações. O mercado, é claro, já tá tendo aquela movimentada. Até nesse momento que agora que ninguém tá concentrado muito em Cruzeiro, o pessoal tá indo atrás aí, né? Vai lembrar que o Cruzeiro contratou o scout lá, né? Pra chefiar ali tudo, organizar e trazer melhor aí jogadores pro time do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai ser mais certinho, né? O Pedro Lourenço mesmo falou que o time tá muito bom, tá muito bem encaixado, não vai fazer loucuras aí de contratações não, fechou? E o último assunto, antes para o vídeo ficar tão longo aqui, mas é muito importante esse assunto aqui porque ele diz sobre você que vai para o Mineirão, você que vai assistir jogos do Cruzeiro. Agora as coisas mudaram. Eu já estava sabendo disso aí porque inclusive eu já fiz esse cadastro quando eu tive que fazer uma ação de um jogo do Cruzeiro. Foi agora recente e eu fui num camarote, ao convite de uma empresa, e aí eu tive que fazer o cadastro para poder acessar esse camarote. Eu tive que fazer lá o meu cadastro, o Face ID e tudo mais lá. Igualzinho, cadastro de banco, essas coisas aí, tal, do aplicativo de celular. A maioria de vocês tem um celular aí que às vezes faz o desbloqueio do Face ID, é isso que vocês vão precisar fazer. Então, não vai poder estar ali com boné, né, esses negócios, você sabe como é que funciona, né, tá um ambiente bem iluminado para você fazer o Face ID. O site é suacara.cruzeiro.com.br. É um site em parceria com o próprio Mineirão. Então, o Cruzeiro pegou esse domínio, o torcedor acessa lá, faz o login com a sua conta do site do sócio do Cruzeiro ou da PP Nação Azul ali e tudo. Você faz o login e aí vai ter lá depois o cadastramento facial, reconhecimento facial que você vai ter que fazer. E aí vai precisar enviar alguns documentos e tudo mais. Vigião, por que tá fazendo isso? Galera, agora faz parte da Lei Geral do Esporte, é obrigatório isso, tá? Estádio acima de 20 mil torcedores, né, que poderem acessar esse estádio, vão ter essa obrigação agora de cadastrar o Face ID. Isso é muito importante porque é um jogo que a maioria desses jogos, né, esses estádios assim com um grande público, tem um problema aí às vezes que a gente sabe que muitas vezes acontece, atos de racismo, de vandalismo, de muitas coisas erradas que acontecem no estádio, né, de briga e tudo mais. Então vai ser possível identificar o torcedor que fez merda, que entrou no estádio fazendo merda. Só que isso aí eu também já estava sabendo há bastante tempo atrás, quando a gente fez a entrevista com a Kellen Rocha, coordenadora de sócio do Cruzeiro, que ela falou que isso já estava bem encaminhado dentro do sócio do Cruzeiro para ter essa questão do Face ID, também para inibir ali os cambistas. Então você aí que vende ingresso para querer ganhar dinheiro em cima dos outros, fique esperto que as coisas vão mudar a partir de agora.
Tá? Agora, as pessoas perguntam, Virgão, mas eu tenho um sócio aqui, o Cabuloso Max, às vezes eu compro mais ingresso, passo um amigo meu, como é que eu vou fazer? Bom, tá aqui, ó, tem várias pessoas com essas dúvidas e o Cruzeiro tá respondendo assim pra galera. Tá reestruturando o site para que seja possível fazer essa transferência. Espero que seja uma transferência limitada, e sim que seja uma vez só, tá, Cruzeiro? Porque se permitir transferir várias vezes, aí o cambismo vai agir da mesma forma. O cara pega o Face ID lá, cadastra o trem e depois fica transferindo o ingresso para os outros ali. Então, o cambismo continuaria da mesma forma. Eu acho que a ideia também não é só inibir essa questão do que acontece de errado no estádio, para poder identificar a pessoa, a polícia militar identificar o CPF, não depois o clube ser prejudicado com isso, mas tem essa questão aí também, né, do cambismo, que eu acho que é importante a gente inibir isso um pouco aí para melhorar sempre a qualidade do torcedor, a sua ida ao estádio de forma honesta e não de forma prejudicada, como muitas vezes acaba acontecendo, principalmente em grandes jogos, por causa de pessoas que vivem dessa prática aí do cambismo, de comprar no valor X, metade do preço, ou ganhar um ingresso, depois revender isso aí muito mais caro. A prática cultural não é só do cruzeirense, é do brasileiro que tem isso daí. Enfim, gente, são os assuntos que eu queria falar com vocês aqui nesse resumão grandaço, né? Tô tacando um resuminho todo dia, né? Boletins de 3 minutos aqui nos shorts do nosso canal no YouTube. E eu pego esse vídeo aqui e trago de uma forma mais completa, no comentário, os assuntos pro Cruzeiro, trazendo para vocês aqui. Pelo menos as 3 vezes por semana eu vou tentando fazer isso aqui pra gente bater essa resenha, fechou? É isso que eu tinha para falar, então. Qualquer novidade a gente traz em outro vídeo, mas também estamos postando nas outras redes sociais, principalmente no Twitter, que é o X, e no Instagram do Cruzeiro, é só seguir lá, Cruzoeiro. E segunda a sexta a gente tá na Rádio Liberdade, 4h30 da tarde, ao vivo. Grande abraço, tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.